E galera, bora tá falando sobre futebol. Saiu aí o novo diretor executivo do Vasco da Gama, Pedro Martins, ex-Cruzeiro. Então vamos falar um pouco disso, falar do Vascão e também a gente pode falar um pouco da Libertadores, dessa rodada do Flamengo e do Botafogo também. Primeiro de tudo, para falar do Pedro Martins, para estar falando do Vasco, a gente obviamente pode estar criticando e tentar imaginar o que a 77 pensou. Claramente também pensar os anos de Pedro Martins, o trabalho dele, o que ele já fez, o que ele fez com menos dinheiro, o que ele pode ter feito com mais dinheiro. Enfim, vamos estar criticando, vamos falar bem, vamos tentar pensar aqui em várias hipóteses que podem estar acontecendo. E que na verdade já aconteceram, né? Bom, a gente tem que estar pensando aí que os outros diretores não foram nada interessantes, né? E parando pra pensar, a gente teve o Paulo Blacks e pelo que a gente tá vendo aí, eu acho que ele poderia ter continuado até. Estão passando muito pano pro Paulo Blacks a partir de agora, né? E depois do Alexandre Matos, aí acho que passa pano cada vez tá mais normal pro Brax, pra falar a verdade. O erro dele mesmo foi não ter demitido ali o Barbieri quando começou a dar ruim e, claro, não contratar pelo menos algum jogador mais experiente. Mas acredita-se muito que isso também é por conta da 7-7 e depois eles mudaram a visão. Mas enfim, Paulo Brax já foi, se pá, até chamando o Paulo Brax de volta, poderia ser melhor que o Pedro Martins. Isso aí vai ficar um pouco no ar. E a gente também teve o Alexandre Matos, né? No qual ele deveria ser o melhor diretor aí que tinha dentro do mercado para poder estar vindo pro Vasco e inclusive foi muito mal também. De qualquer forma, um diretor que veio sendo falado mal foi mal, o outro diretor muito bem falado foi mal também. Então qualquer diretor que venha pro Vasco vai ser mal, querendo ou não, depois dessas experiências que a gente teve muito ruins, para falar a verdade. Cara, foi muito triste essas experiências com o diretor. Sério, só acontece com o Vascaíno mesmo, não tem jeito. E bem, para estar falando do Pedro Martins, se fala muito sobre aquela situação do Fábio, né? Dos 1000 jogos, que ele saiu muito abalado de lá. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, na verdade eu não lembro, mas ele passou por essa fase, né? De remontar o elenco do Cruzeiro, pela essa época SAF. E a gente também teve o caso do Vitor Roque saindo do Cruzeiro, né? Que eu acho que o empresário colocou a culpa assim no Pedro Martins. E por isso que o Vitor Roque foi até para o Atlético Paranaense e teve essa venda aí milionária que teve. E que inclusive foi feito por Alexandre Matos, né? Que inclusive foi muito mal no Vasco. E, irmão, só coisa ruim. O cara vem pro Vasco, é ruim. Fica ruim. Não sei. É alguma coisa que tem aí. Mas enfim, a gente tem essas situações isoladas. Mas a gente também tá pensando, galera, que cada SAF se forma de alguma coisa. E pensando, a culpa também vai estar sempre caindo ali sobre o técnico ou vai estar caindo também sobre o Pedro Martins. Porque querendo ou não, é o cara com mais visibilidade e é o único que pode ser demitido. As pessoas não vão estar demitindo o Ronaldo Fenômeno, né? Até porque ele vem falando aí que, pô, Cruzeiro tem muitas dívidas, tem que pagar dívidas, tem muita coisa para pagar, não dá para estar montando um elenco assim do nada e tipo, planejamento de longo prazo, sabe? Então a gente nem sei muito como funciona essa questão de investimento lá no Cruzeiro, quanto tem a verba liberada. Então é muito difícil da gente ter uma missão para isso. Só que pelo que saiu aí na mídia, eu acho que o André Rizek falou que o pessoal da 77 avaliou o Pedro Martins bem por conta de que ele gastou menos no Cruzeiro e fez ali mais, até porque o Vasco gastou muito e jogou muito pouco, sabe? Então essa meio que foi a avaliação da 77. Entendo essa questão? Pô, entendo, mas brigaram pela parte de baixo da tabela. Mas um gastando mais, outro gastando menos e brigaram pela mesma parte. Ok, né? Ok, ok. E fala-se muito também sobre essa questão, né, de investimento dentro do Cruzeiro, que a gente realmente não vê aquele jogador tão badalado por aquela parte, a não ser o Pereira por lá e tudo mais. A Cruzeiro também tá uma zona porque, cara, é troca de técnico toda hora. Inclusive teve uma troca que eu não lembro qual foi, que tipo, todo mundo ficou muito com o pé atrás do que aconteceu, que eu acho que poderia ter um planejamento maior para tal técnico, mas agora eu não lembro. A gente sabe que o Cruzeiro aí, mano, tá uma zona também, tá muito complicado de fazer investimento, é técnico saindo toda hora, e obviamente a culpa sempre vai estar caindo, querendo ou não, ali pro diretor. Obviamente ele também tem culpa, né? Só que a gente tem que estar sabendo que tem um cara muito maior por trás, né? Que é o Ronaldo, só que o pessoal não vai estar tirando ele por lá.
Obviamente a torcida do Cruzeiro tá muito feliz por ele estar saindo, até porque o Cruzeiro, como a gente falou, não tá nada bem desde o ano passado, nunca teve bem, sabe, a não ser ganhando o campeonato da Série B. Mas enfim, a gente pode também ter visto uma entrevista dele, do Pedro Martins, sobre falando do projeto do Bridgeton, falando do Atlético Bilbao, e que, cara, realmente são investimentos ali interessantes desses dois clubes, caso vocês não acompanhem o campeonato da Inglaterra ou o campeonato da Espanha. São planejamento, pô, legais, são planejamento que eu entendo. Só que o Vasco não é esse tipo de planejamento. E, pô, galera, não dá pra tá levando essa entrevista tão a sério, porque ali ele gosta daquele planejamento, só que agora ele com certeza sabe que está dentro do Vasco. O planejamento é comprar jogadores muito fortes, vai ter mais dinheiro que o Atlético Bilbao, né? Pode se pensar assim, mais dinheiro que o Bridgestone, tem mais mídia. Claro, a gente pensando aqui, tudo em questão do Campeonato Brasileiro, né? Até porque lá é euro, sabe, a Libra, então o negócio fica meio complicado. Mas acho que vocês estão me entendendo do que eu quero estar falando, né? A visão dele aqui dentro do Vasco tem que ser, mano, é gigante, né? Pensar nesse tipo de investimento. Claro que pode ter isso de acordo com a base, porque a base do Vasco, ela é muito importante, ela sempre tem estrelas. Então, com certeza isso pode estar sendo algo, um ponto positivo nessa questão. Até pode. Mas ele tem que mudar esse pensamento completo, porque o Vasco é o Vasco, tem que ter altos investimentos. Irmão, jogador prontos também. E a gente tem que estar pensando que o Vasco tem mais dinheiro do que o Cruzeiro para investir. Pelo menos é o que aparenta, né? Por tudo que saiu dentro da mídia. Então, esse é um ponto. E a gente tem que estar pensando que o Vasco tem ali a questão do Ramon e do Emiliano. São técnicos acostumados com o clube e com certeza eles têm muitas vozes. A gente pode até parar para pensar que ele pode estar ocorrendo até um ciclo. A gente pensando que o Pedro Martins pode ser um cara de negociação, que pode ficar de olho em contratações inteligentes, interessantes. E a gente pode pensar que o Ramon Dias e o Emiliano vão pensar ali em jogadores prontos, digamos assim, sabe? Então isso pode ser interessante. Pra mim, galera, não tem como a gente chegar falando e ir pelo que a torcida do outro fala. Porque, mano, eu acho que o Vasco já tem um planejamento mais interessante, sabe? Mais pronto. E a gente sabe que o Vasco pode investir, o quanto o Vasco já investiu. A gente tem um Ramon, entendeu? E a gente também tem uma espinha dorsal muito forte. E agora é focar no que falta. E com certeza esse diretor, a gente tem que ficar e analisar o que vai estar vindo no meio do ano. A janela do meio do ano que vai ser importante para a gente começar a ditar o que achar dele. Não podemos ir muito pela torcida dos outros. Até por conta, a gente teve aí, mano, o Piton sendo muito falado. Se não me engano, o Léo Pelé também. Pô, também que ele tem uns altos e baixos assim. Mas, pô, ele não é tudo o que a torcida do São Paulo falava, sabe? A gente tem que pensar nisso aí também. E uma das missões que a gente tem que estar vendo é ele chegando, cara, desfazer o scout do Vasco. Porque o scout do Vasco não tá nada interessante, não tá nada legal. Na verdade, sei lá o que esse scout está fazendo, inclusive. Ele precisa estar chegando para mudar isso de uma hora para outra, com certeza. Essa é uma das primeiras coisas que ele tem que estar fazendo. E com certeza ele já sabe aí as carências do Vasco, e isso vai ser importante para na janela do meio do ano, que já é uma coisa que ele tem que estar começando a pensar. São duas coisas aí que eles precisam estar se movimentando. Porque se chegar e não mudar o scout, já vai ser um negócio bem negativo para a torcida. E galera, de verdade, eu não tô nem pensando muito, tinha que ser um nome espetacular. Pô, mano, acho que o último com nome espetacular assim era o Rodrigo Caetano, né? Mas sei lá, eu não quero nem muito saber de nome espetacular, nome baixa. Eu quero ver o cara trabalhando e depois fazer aquelas tais críticas. Mas com certeza a gente esperava, talvez. A gente teve uns nomes aí especulados. Acho que era um cara lá da França. A gente também teve aí um cara do São Bernardo. Que poderiam ser mais interessantes. Que acho que a torcida poderia ficar mais aliviada. Com certeza, quando eu vi o nome, pensei: putz, mano, o Cruzeiro tá de sacanagem. O cara tá lá numa situação complicada e vem pro Vasco. Não vai dar horrível. Mas, mano, tem que esperar e ver o que vai estar acontecendo na janela do meio do ano. Que é onde a gente realmente vai estar vendo o diferencial desse diretor. Se ele realmente vai ser bom ou se ele vai ser ruim. Inclusive, a gente tem que estar aí, claro, esperando que a 777 mude essa questão de tempo de resposta, né? Eles precisam ser mais ativos, eles precisam ser mais rápido. Cara, Campeonato Brasileiro, janela de transferência, o negócio é muito dinâmico. Pô, Vasco perdeu um jogador pro São Paulo, já fez 2 gols aí, bem bonitos inclusive. Então, não é só questão do diretor, galera, quem é o diretor. E sim, a empresa tem que estar mudando esse planejamento. É muito fácil a gente também estar ocupando diretores e técnicos, mas esquece de quem está lá em cima que também precisa estar mudando, precisa estar mudando a cabeça.
Porque, galera, não é só ele que vai estar fazendo isso, entende? Não é só ele que monta o time do Cruzeiro, acredito eu. Não é só ele que tem o dinheiro para estar investindo, não é só ele que decide que técnico vem, que técnico vai. Tem muita coisa que a gente não sabe, irmão. Tem muita coisa. Mas, galera, no final é isso aí, sabe? É esperar janela do meio do ano pra ver como vai ser, se ele vai tratar esses scouts, se ele vai dar trocando. A torcida do Cruzeiro não gosta, mas tá muito difícil, né? Falar do que o outro não gosta, porque tá numa situação muito ruim também. Questão de investimento, troca de treinadores. Acredita que possa ser mais tranquilo em relação a isso. Ah, já tem um técnico ali sabendo o que o elenco precisa, sabendo o que fazer. Um técnico que manda, sabe? Eu acho que ele pode sim fazer um bom trabalho aqui. Mas é aquilo, galera. Vamos esperar o meio do ano. Esperar coisas boas para que aconteçam. Obviamente, vindo do Cruzeiro, que está brigando ali pela zona de rebaixamento, não era uma das coisas que a gente esperava. Mas o que resta é energia positiva. É que aconteça tudo de bom. É que ele troque o scout. É que ele contrate jogadores bons, jogadores prontos. Jogadores que podem estar evoluindo. Ótimas negociações. E, cara, que o Vasco aí consiga brigar pelo topo da tabela. E espero que dê tudo certo. Bom, vamos estar falando aqui um pouco sobre a Libertadores, esses dois jogos que aconteceram aí meio que alucinantes, né? A gente teve aí o Bolívar e também o Flamengo na altitude e a gente teve o Independiente del Valle contra o Palmeiras, tá bom? Vou estar começando pelo Bolívar e o Flamengo, vamos falar coisas rápidas. A gente sabe aí que o técnico Tite deixou os jogadores descansando, né? Pra não estar levando esse desgaste de altitude, e que sim, é um grande problema ter esse negócio de desgaste, galera. Eu acho que poderia até ter mais alterações quando está na altitude, tá bom? Porque realmente era um lugar muito alto. Eu entendo o técnico nem levar, né? O Pedro não levou a Arrascaeta, acho que também não levou alguns outros jogadores. E, cara, para poupar, né? Acredito que é um jogo no qual o Flamengo tem banco, tem elenco para poder estar ganhando na altitude, sim. Só que eu acho que o grande problema, galera, é a questão do Flamengo não ter poupado no segundo jogo contra o Nova Iguaçu. Porque com certeza o segundo elenco do Flamengo ele é mais forte também que o do Nova Iguaçu. E não seria desrespeito, é questão assim de planejamento daqui pra frente. Porque poupou contra o Palmeiras, que poderia ter ganho lá, com certeza o empate lá já foi importante. E também poderia ter jogado aqui pelo menos 40 minutos, um tempo aí com algum jogador, pô, poderia. Eu faria esse planejamento de poupar contra o Nova Iguaçu e pelo menos ter jogado ali no jogo contra o Palmeiras, né? Mas, sabe-se lá o que tinha por trás, mas foi a escolha que ele fez e acredito que acho que muito torcedor do Palmeiras pensa assim também. Se essa questão de desrespeito não é desrespeito, é que já estava 3-0 e o Flamengo tinha jogos da Libertadores, jogos valendo ponto mais pra frente. E sabiam que esses jogos já iam acontecer, querendo ou não, né? Por exemplo, se fosse o Vasco contra o Nova Iguaçu, estando 3-0, o Vasco não poderia estar poupando ninguém. Teria que estar colocando todo mundo, porque o Vasco não tem um elenco, sabe? Então acho que é nesse pensamento aí. Mas enfim, acredito que o Flamengo sim poderia ter ganho lá. Eu acho que essa questão de adaptação nos 15, 20 minutos é uma coisa importante. E com certeza, cara, os jogadores do Bolívar de primeira vão estar colocando um tapa na bola, vão fazer o time do Flamengo correr pra tá cansando. E o gol do Bolívar saiu cedo, né? Querendo ou não, foi ali um susto para todo mundo, para toda a torcida do Flamengo. E logo depois o Flamengo foi lá e acabou fazendo um gol do empate. Querendo ou não, o empate estava de bom tamanho, por ser um jogo na altitude, reservas, cansa muito, questão de adaptação. A gente viu muita bola saindo. Inclusive, mano, a gente viu o Rossi dando um chute que foi parar lá no outro goleiro, irmão. Isso a gente não vê acontecendo aqui. Então realmente é muita mudança nessa questão de altitude, cara. É muito difícil de se adaptar. Mas acredito eu que saiu aí depois o segundo gol do Bolívar. Isso com certeza ali deixou um pouco o jogo meio que estagnado, sabe? Eu acho que o Flamengo estava jogando ali pelo empate. E com certeza a gente não entendeu muito a escalação, né? Querendo ou não, é um grande problema, sabe? O Flamengo tem que correr. Porque o Bolívar saberia que os primeiros minutos seriam deles e eles tacariam bola na frente. Essa questão de adaptação, o Flamengo não poderia se adiantar, porque se adianta, os jogadores do Bolívar vão lá, dão um tapa na bola, fazem os jogadores do Flamengo correr. Então, cara, é muita questão de estratégia, sabe? É muito preocupante.
Só que esse jogo também estava meio que valendo o primeiro lugar, né? Fica um pouco mais difícil para o Flamengo estar pegando esse primeiro lugar. O Bolívar sai na frente dessa questão e é muito difícil pensar que o Bolívar vai estar atropelando, porque é um time muito bem organizado, com peças ali interessantes, peças com qualidade, sabe? É um elenco pensado, querendo ou não. Claro, eles têm atitude a seu favor também, né? Inclusive, os dois jogadores que fizeram o gol são brasileiros. São brasileiros que fizeram aí o gol contra o Flamengo. Com certeza eles ficaram muito felizes, né? Por essa participação. Mas agora eu tô interessado para ver o jogo no Maraca. Como é que vai estar sendo? Porque a gente viu lá que o Bolívar, a gente sabia que ia ter uma boa qualidade, porque é um time organizado, tava na altitude. Só que como esse time de qualidade, ele vai estar se adaptando ali no Maracanã. Será que eles, como que vai ser o empenho deles? Será que eles vão dominar alguma parte do jogo? Será que eles vão estar conseguindo trocar muitos passes? Vão estar conseguindo fazer gol? Então eu tô mais ansioso ainda para esse jogo aqui no Maracanã. Com certeza o Flamengo aí não deve estar escalando time reserva, né? Mas com certeza eu acho que a grande questão desse jogo é porque não poupou contra o jogo do Nova Iguaçu e tá poupando nesses dois jogos importantes, sabe? Menos ainda nesse jogo do Bolívar, porque né, a gente sabe que a altitude é um grande problema, essa questão de desgaste. A gente tem jogos importantes pela frente também, tem clássico, mas é questionável, sabe? Eu entendo o pessoal criticar essa parte. Mas bem, aqui a gente também tem, né, o Palmeiras e Independente Del Valle. A gente sabe que o Independente Del Valle também é um time muito bem organizado, né, e que dá trabalho sempre aí pro Brasil. Já foi campeão também no ano passado, né? Acho que foi esse ano, na verdade, né, da Recopa. Não lembro agora, deu branco. Não, foi no ano passado, pô. Foi campeão da Sul-Americana, né? Tô louco. E não, mano, agora deu uma leve bugada. Mas enfim, Independente Del Valle é um time muito mais interessante, com certeza. Quando acaba aqueles times dos brasileiros na Libertadores, Independente Del Valle tá brigando ali por ser logo depois o primeiro lugar, sabe? Mas enfim, a gente tem aí, cara, o Independente Del Valle também na altitude, o Palmeiras jogando contra eles. E, pô, cara, o Independente Del Valle já lança logo dois gols aos 12 minutos e depois aos 38. Então, cara, o jogo sai por 2-0 e aí, mano, com certeza o torcedor do Palmeiras já tá começando a ficar muito louco. Querendo ou não, ali o Palmeiras foi, né, com o elenco titular, pô, Piquerez, teve o Gomes, teve o Everton, teve o Rocha, Rios, Mike, Veiga, Hendrick. Foi muito interessante, então a gente tá vendo que não teve aquela poupação toda. E cara, Abel Ferreira é muito chato. Que técnico chato. Arábia, por favor, venha estar tirando esse treinador daqui. Não, primeiro, não tira não, porque senão o Flamengo pode ser muito campeão. Deixa aí, enquanto o Vasco não bate de frente, beleza? Pode ficar, Abel. Fica aí, fica aí. Mas, cara, o Abel é um grande técnico. É muito difícil estar falando mal dele. Obviamente, ali eles têm suas manias. Mas é um técnico que tem suas manias e às vezes dá certo. Na maioria das vezes, ou toda hora dá certo, né? Pô, ele com certeza ali, o Hendrick foi muito importante para fazer um gol. Depois o Lázaro também, Vinícius, cara, aos 81, faz o segundo gol e lança aquele empate pro Independente Del Valle. E no terceiro gol a gente teve o Luiz Guilherme fazendo um belíssimo gol, cara, aos 95 minutos, irmão. Os três jogadores, né, que são, tipo, da base fizeram um gol, cara, na Libertadores. Isso é muito importante pro Palmeiras, para vendas. E com certeza a gente pode estar vendo que o trabalho do Abel nesse time é muito importante, cara. Conseguir uma virada na altitude ali, pô, com certeza é um mérito gigantesco para esse elenco, para esses garotos. Ainda que estava sem marcar aí, também foi muito importante, né, para ele. E, pô, parabéns aí ao Abel, pô, o cara é muito inteligente. Parabéns aos jogadores, parabéns ao pessoal da base aí que tá fazendo um ótimo trabalho, cara. Tá segurando bastante coisa aí no Palmeiras. Eles entram muito bem, cara. E o Luiz Guilherme aí tem um brilho, o Lázaro tem um brilho, o Hendrick tem um brilho. Cara, são jogadores estrelas assim, sabe? Jogam muito. Uma noite ruim, saiu para uma noite muito boa, muito feliz aí pros torcedores do Palmeiras, né? E com certeza essa vitória foi muito importante para o Palmeiras para a questão do primeiro lugar, né? Independente Del Valle é o que brigaria com o Palmeiras, então essa virada aí possivelmente ajudou muito ao Palmeiras conseguir essa primeira colocação, então foi muito importante. E a gente teve aí, cara, o Flamengo com a segunda colocação, já que teve um empate e uma derrota, e o Bolívar tá com 3 vitórias seguidas, então vai ser muito difícil de estar conseguindo, né, tirar esses pontos, mas o Bolívar pode estar perdendo, eles podem talvez perder um pouco da cabeça, sabe? Achar que tá tudo ganho e depois no final sair perdendo tudo. E o Bolívar precisa estar ganhando, né? Do Milionários e Palestino ali para ficar tranquilo contra o Flamengo no Maracanã. São 2 jogos importantes que o Bolívar vai ter
sair na frente nessa questão.